você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias sobre as celebrações natalinas. Que maravilha podermos estar conectados e conectadas nesse momento. Receba um grande abraço, um cordial abraço, um carinhoso abraço da pastora Betinha. Hoje nós vamos falar sobre um versículo apenas que revela o tempo oportuno, o tempo kairós que Deus escolheu para que seu filho nascesse. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Um versículo norteador, um versículo extraordinário que fala como Deus age no tempo certo, no tempo dele, reforçando aqui o que diz Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo certo, há um propósito certo para toda boa vontade de Deus para com a humanidade, para comigo, para contigo. A Bíblia diz que em todo tempo Deus destina um tempo certo para os seus eternos propósitos. E no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, ele reafirma essa dádiva de como Deus cuida, mantém e opera no tempo. E a Bíblia diz que na plenitude do tempo, no grego a palavra kairos significa tempo oportuno, o tempo que Deus age, o tempo que Deus opera, o tempo que Deus nos presenteia, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós temos tantas coisas aqui em apenas um versículo, porque na plenitude do tempo foi o tempo, como eu já ressaltei, apontado por Deus. Podemos ver que era o momento exatamente certo ao estudarmos a condição do mundo, a política, moral, religiosamente, quando Cristo chegou. Ele então chega em condições preparadas. Até o Império Romano, o alcance do Império Romano tem tudo a ver na divulgação da palavra e também da mensagem que o Messias traria para a humanidade. Quero chamar a sua particular atenção, porque Deus é soberano e Ele tem um tempo certo, acertado para todas as ocasiões. E a vinda do Filho de Deus, a chegada de Jesus, não foi num tempo qualquer, mas no tempo da plenitude, no kairós de Deus, no exato momento em que Deus desejava visitar a humanidade, quebrar o silêncio de tantos séculos e trazer para a humanidade que realmente tinha boas novas de salvação na pessoa e na vida de Jesus Cristo. O texto vai além do tempo. O texto também diz que Deus enviou o seu Filho, presente de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro aspecto muito importante é quando o texto diz que ele é nascido de mulher. Não há nada mais humano do que saber que Deus se encarna, trazendo no palco da história, na realização do cumprimento das Escrituras, das profecias que nós já falamos aqui, de Miqueias, de Isaías, enfim, nascido de mulher, fala da humanidade que Jesus exerceu para nos mostrar, para nos revelar e dizer que é possível sim agir humanamente, munido da vontade de Deus, dos desejos de Deus, da bênção de Deus, da direção de Deus, do propósito de Deus,
e, acima de tudo, cumprindo a vontade, os propósitos e o alcance do que Deus quer realizar e como Deus realizou através de Jesus, trazendo essa humanidade que a Bíblia fala tão largamente. Quando Jesus sentiu fome, quando Jesus sentiu sono, quando Jesus se irritou lá no templo, quando Jesus chorou ao perder o seu amigo, quando Jesus enfrentou as autoridades mais perversas que se levantaram contra ele, e Jesus vai mostrando a sua humanidade, vai revelando o perfeito homem para resgatar aquela imagem do que tinha se perdido. Jesus agora restaura, e ele, a Bíblia diz que ele é o verdadeiro Adão, porque o primeiro falhou, mas Jesus não falhou. E humanamente ele nos presenteia com essa frase, nascido de mulher. Que mulher? A Maria, a escolhida, a agraciada, a abençoada do Senhor, para também fazer parte desse tempo Kairós, da importância desse tempo que Deus trouxe para a humanidade, para a minha vida, para a tua vida e para todos nós. Que coisa linda! Nascido de mulher. E ele termina o texto dizendo: nascido sob a lei. Como você lida com o tempo? Como você está lidando hoje com os dias? Nós estamos com tantas pessoas doentes, doentes de ansiedade, doentes de pânico, doentes por não entender bem essa dádiva chamada tempo. O tempo é um presente e o hoje é o nosso presente que Deus nos concede para realizarmos tantos feitos grandes com a ajuda do nosso Deus. Mas eu diria que o maior feito que nós temos é entender e viver cada dia com a ajuda do nosso Deus, entendendo qual é a nossa missão, nosso alcance, e estarmos em paz. Se essa missão não dura 100 anos, né? Algumas pessoas não duram tanto. E a gente poder entender que cada dia, cada momento que estamos vivendo é o milagre do Senhor na condução do tempo Kairós, que é o tempo que Ele age e que nós precisamos agir direcionados, abençoados por esse tempo. No tempo de Deus, na plenitude dos tempos, chegou Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o nosso presente de hoje. Na plenitude do tempo, que essa plenitude do tempo também chegue para a tua vida, entendendo que cada dia Deus tem um propósito para nossas vidas e vai nos guiando, nos levando, como Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a reflexão que Deus está nos presenteando hoje. Um grande abraço.